Olá, tudo bem com vocês? Mais uma resenha aqui no canal. E a resenha de hoje é Éramos Seis, de Maria José Dupré. Esse livro foi lançado originalmente em 1943 pela editora Brasiliense e anos depois foi publicado pela editora Saraiva com uma forma remasterizada, né? Gente, esse livro, assim, tem uma importância na minha vida, porque foi um dos primeiros livros que eu li, né, na minha adolescência, época de colégio. Foi um livro que me ensinou a ter gosto pela leitura. E eu lembro que eu fiz um trabalho no colégio sobre esse livro e eu tinha que ler esse livro. Cada um aluno pegou um livro da coleção Vagalume, né, que é a mais famosa da época, né? E eu peguei, éramos seis, então cada aluno da turma pegava um livro da coleção Vagalume e eu peguei o Éramos Seis, que caiu no meu colo e eu li e me apaixonei pela história do início ao fim, né? É uma história emocionante. Confesso para vocês que é uma história triste, não é um livro alegre, muito pelo contrário, é um livro bem triste, melancólico, nostálgico, né? Mas é um livro que me inspirou, assim. Eu amo esse livro até hoje. Eu tenho muito carinho por ele. Hoje eu não tô com ele em mãos, gente, porque esse livro tá emprestado. Eu emprestei pra minha mãe, ela tá lendo. Então, assim, era pra eu estar com ele aqui nas mãos, mas infelizmente tá emprestado. Então, eu falei, vou fazer mesmo assim, né? O importante é falar sobre o livro. Gente, esse livro trata-se da história da família Lemos, né? Lola, né, Eleonora Lemos, Júlio Lemos e seus filhos, né, Carlos, Alfredo, Julinho e Isabel, que são o núcleo, né, dessa família, né? E o livro começa com a Lola, né, que é Eleonora, é o nome dela de batismo, ela é conhecida como Dona Lola. Começa com ela olhando para essa casa que fica na Rua Angélica, uma rua que existe em São Paulo, né? Na Rua Angélica, e ela fica olhando para essa casa. Então, no livro já começa com a história já no fim, né? Ela olhando para aquela casa onde ela viveu os melhores anos da vida dela. Esse livro se baseia nos anos 10, 20, 30 e 40. Então, ele tem essa linha do tempo, né? Das crianças bem pequenininhas, da adolescência à fase adulta, né? E é um livro que mostra a realidade de uma família que perdeu tudo, né? Vamos dizer assim, a sinopse mais ou menos é essa. Então a dona Lola tá olhando para aquela casa que ela tanto amava, né? Que ela criou os filhos. Porque, gente, nós estamos falando de uma geração em que as mulheres eram criadas para ter filhos, né? Que as mulheres se casavam. Então as mulheres não tinham muita opção de escolha, né? Não é como nos dias de hoje que a mulher tem esse empoderamento, né? Que a gente pode escolher a profissão que a gente quer, a gente pode ter a nossa independência financeira. Naquela época não se tinha isso, ou você casava ou você ficava solteirona, ficava pra titia, né? Que é o caso, inclusive, da irmã da Lola, a Clotilde, né? Que no livro todo ela é como se fosse a irmã solteirona que ficou pra titia, porque a Lola tem duas irmãs, a Olga e a Clotilde, né, que elas moram em Itapetininga, que é uma cidade interiorana. Então, assim, é todo um núcleo bem familiar, bem quentinho, aquela coisa de família, que a mãe da Lola manda para ela docinhos todo mês, 6 potinhos de doce para as crianças e para a família. Então, é uma coisa muito aconchegante. O livro é muito aconchegante do começo ao fim, assim, né? Tem a Durvalina, que é a empregada da Lola, a que ajuda a Lola em casa, que ajudou a criar as crianças. Então é todo um núcleo familiar, né, que a história se baseia. E no começo do livro a Lola já está sozinha, né, ela já tá ela vai contar toda a história dela no início do livro, né, ela tá ali olhando aquela casa que já não é mais dela, porque infelizmente ela perdeu a casa, né, porque a história é assim, gente, a Lola casada com Júlio Lemos, ele trabalhava numa loja de tecidos, né? E ele era um pai de família de classe média que comprou a casa com muito sacrifício e estava pagando essa casa, pagando as prestações dessa casa, né? Então, com muita dificuldade, ele criava os filhos com muita dificuldade. A Lola fazia crochês, fazia bolo para fora. Aquela família bem que vivia ali num padrão de vida básico mesmo, né?
E o Júlio precisava terminar de pagar essa casa, ele estava quase acabando de pagar essa casa. Só que no decorrer dessa história, gente, para não ficar dando muito spoiler para vocês, o Júlio vai morrer, né? Ele vai ter um problema grave de úlcera, né? E estomacal, e ele vai falecer. E a partir daí, gente, a história fica emocionante, porque a Lola se vê sozinha, uma mulher nos anos 20, completamente sozinha, sem marido, viúva, com 4 filhos para criar. E aí? Né? O que não deixa de ser uma realidade até hoje de muitas mulheres aqui no Brasil, né? Quando perdem o marido ou quando são abandonadas pelo marido. Então é uma história assim profundamente triste, onde a Lola vai enfrentar 1000 desafios para sobreviver. Então vai ser muito complicado para a Lola, né? A partir do momento que ela perde o marido, ela tem que cuidar dos filhos. Os filhos precisam comer, os filhos precisam vestir, os filhos precisam estudar. Então é muito triste, gente. Não tem como você não ficar com os olhos marejados do início ao fim do livro, porque ela mostra toda essa realidade triste de uma mulher sozinha, abandonada pelo marido. O que não é muito diferente nos dias de hoje, como eu disse, né? Existem muitas mulheres que criam seus filhos sozinhas e batalham e lutam para colocar o pão de cada dia na mesa, para colocar o arroz e feijão de cada dia na mesa, né? Então a história da Lola é muito emocionante, porque ela vai assim passar o pão que o diabo amassou mesmo para criar essas crianças e para sobreviver, né? E infelizmente, depois de um tempo, né, o Carlos, o filho mais velho, vai começar a trabalhar. O Julinho também vai começar a trabalhar na loja que o pai trabalhava, ele vai trabalhar nessa loja, né? E só que a Lola não vai conseguir, o Carlos mesmo trabalhando, não vai conseguir ajudar a pagar. Eles não conseguem pagar a casa, né? Infelizmente. E a Lola vai acompanhar também todo o ritmo dos filhos, né? Eles vão se casando, o Julinho vai se casar, né? O Alfredo, eu acho que eu pulei o Alfredo, gente, no início do vídeo, tá? São 5, não são 4. Tem o Alfredo também. Eu falei Carlos, acho que eu falei, né? Agora eu fiquei em dúvida. Mas então, é Carlos, Alfredo, Julinho e Isabel. Acho que eu falei certo, eu tô confundindo as bolas aqui. O Alfredo, que é o filho mais rebelde, vai viver a vida dele. O Alfredo é o filho mais ovelha negra da casa, vamos dizer assim. Ele vai fazer a vida dele, né? O Julinho vai se casar, a Isabel também vai se casar com um homem divorciado, o que na época era um absurdo, né? Um escândalo. Então a Lola vai ter essa tristeza com a filha de estar casada com um homem divorciado. Então a Lola passa por situações da época, né? Situações daquele tempo, daquele universo que ela vivia, né? E ela vai passar todas as agruras de uma mãe que precisa cuidar dos filhos e depois ver os filhos indo embora. E ela se depara com a grande solidão, né? O ninho vazio. Porque o único filho que vai cuidar dela é o Carlos, né? Só que o Carlos também vai falecer da mesma doença do pai. E aí a Lola fica sozinha. E aí que começa toda, né, essa fase de luto da Lola, porque além de perder o marido, perder um filho querido, amado, ela vai ter que lidar com a solidão e com a chegada da velhice. Então, gente, a Lola se vê na posição ali de perder sua casa, de ter que despedir daquele bem tão valioso para ela, que era seu lar, onde ela viveu os anos mais incríveis da vida dela, com os filhos, com a família, onde ela criou as crianças, onde ela teve todo o amor do marido, da família. E assim, gente, a Lola passou por tudo que uma mulher daquela época passava, né? O Júlio era boêmio, então assim, ele bebia, ele saía à noite. Mas para aquela época, para Lola, aquilo era normal. No livro ela deixa isso muito claro, né? Para ela era muito comum aquilo, né? E quem somos nós para julgar, né? Então a Lola vivia nessa questão do casamento também, mas para ela o Júlio era um marido querido, amado, e ela foi com ele até o fim, os filhos também. E ela se depara com aquela situação, né, gente? Estou sozinha, e agora? Para onde vou? E ela acaba no asilo, né? E ali ela conta tudo
né, as lembranças tristes que ela passou, né, de perder o marido, de perder o filho, de passar necessidade, de ter que fazer das tripas coração para sustentar esses filhos, dar alimento, dar carinho, dar amor, dar estudo para esses filhos com muita dificuldade. Então é uma história assim emocionante, muito triste, mas eu falo que é um livro assim que a gente é um livro de lição mesmo de vida, porque mostra o quanto a gente tem que valorizar, né, as pessoas que a gente ama, o quanto a gente tem que dar amor para quem a gente ama e o quanto a gente tem que valorizar as nossas vidas, o que a gente tem a agradecer tudo que a gente tem, porque às vezes você perde do nada, né? Que foi o caso da Lola, né? Então, e ela termina sozinha no asilo, né? E é uma realidade muito triste. Isso acontece muito, né, gente? É uma realidade que ainda hoje nós temos, né? De pessoas que criaram a família, ajudaram os filhos e hoje estão abandonadas por esses mesmos filhos, né? Então, assim, os filhos da Lola seguiram a vida e ela teve que seguir a dela, né? Então é um livro emocionante. Nossa, acho que falei emocionante umas 5 vezes, né? Porque é mesmo, gente. Desculpa estar repetitiva. Mas o livro é emocionante demais. Assim, eu leio, quando eu li, né, esse livro, eu li com os olhos marejados. Porque não tem como a gente não chorar. Porque a gente chora mesmo. Então, super recomendo para quem gosta aí de um bom drama, né? E um livro cheio de emoção. Éramos 6, Maria José do Preto, tá bom? Mais uma resenha aqui no canal, foi um prazer estar com vocês. Curtam, deem like, um grande beijo. Até lá, tchau!